Para começar, primeiro vamos falar da infância do Garou. Ele sempre foi um moleque mais isolado, sofria muito bullying, mas não por aparência ou algo do tipo. Ele sofria por causa de uma opinião meio controversa nesse mundo. Meio não, completamente. Por que que só os heróis podem vencer e os monstros não? Ele meio que seguia essa ideologia desde criança, então sempre que ele e as outras crianças iam brincar de herói, ele sempre era um monstro e toda vez que reagia, tomava esporro. Nisso criou-se um trauma em que ele queria sempre ficar cada vez mais forte para um dia ele provar que os monstros podem sim vencer. Um dia, ele chegou no dojo do Bang, um mestre no estilo Kenpo, punho da água corrente pedra esmagadora, que basicamente entende o fluxo da água e aplica isso nos punhos. É como conduzir os golpes dos inimigos num fluxo suave para depois então esmagar ele com a força dos punhos. Eles também servem para desviar os golpes e devolver eles com muito mais força. O Garou acabou sendo criado e treinado pelo mestre Bang e virou seu pupilo mais promissor, o seu melhor aluno. Só que um dia, o Garou acabou mudando de ideia e resolveu que iria trilhar o seu próprio caminho. Realizar aquele sonho de infância que ele nunca esqueceu, só adormeceu, guardou na gaveta até que fosse forte o suficiente para conseguir realizar ele. Um dia, todo mundo do dojo estava treinando como sempre, quando o Garou simplesmente decidiu que... não tô a fim de treinar não, vamos cair no cacete agora. E foi assim que aconteceu um massacre no dojo. O Garou amassou todo mundo e acabou sendo expulso de lá pelo Bang. Só que depois disso, o único discípulo que sobrou foi o Sharanko, que nem chegava perto de ser promissor. Quem dirá superar 1/10 do que o Garou foi? Um tempo se passou, todos os eventos da primeira temporada de One Punch Man aconteceram, e aí a gente finalmente é apresentado de fato ao Garou como sendo o caçador de heróis. Ele prometeu que iria fazer a sociedade se juntar através do medo, e que nem os heróis nem vilões iriam ser mais necessários tendo um mal absoluto como símbolo. E por isso ele começou por baixo, caçando heróis de menor destaque, de rank C e B, tipo Tank Top Tiger, Cavaleiro Sem Licença, outros heróis de regata, depois foi pra classe A com Blue Fire, Heavy Tank Loincloth, Magic Truckman, Bola de Ouro e Bigode Primaveril. Ele não chegou a matar nenhum deles, até porque não é do feitio do Garou matar heróis, e sim só dar uma surra tão bem dada que eles iriam até mesmo querer desistir de se chamar de herói. É esse o objetivo dele. Ele não é um assassino, ou pelo menos não era. Calma que eu já chego lá. Enfim, ele foi caçando heróis das classes mais baixas, quase sem sofrer nenhum arranhão, mas o primeiro herói da classe S, que é a classe mais alta de todas, foi o Tank Top Master, que é conhecido pela força bruta capaz de arremessar um escombro maior que uma casa. Então ele realmente não é pouca coisa, mas mesmo ele sendo um rank S, ainda assim ele não foi nem um pouco páreo pro Garou, quando ele começou a usar as técnicas do mestre Bang. Até então ele só estava brincando de lutinha, usando os punhos e quase nenhuma técnica, porque não gostava de usar o Ryuzui Gansai Ken porque lembrava o antigo mestre dele. Só que devido às circunstâncias ele se viu obrigado a usar, surpreendendo o Tank Top Master e derrotando ele instantaneamente, atacando as juntas e articulações, assim ele não conseguiria mais se mover. Depois ele terminou de massacrar a gangue de regata. Foi uma surra memorável, mandou todo mundo direto pra UTI. Depois disso, ele continuou a caçar outros heróis. Inclusive, no meio disso, ele conheceu um garotinho feio que dói chamado Tario. Esse garoto é um fã de heróis, mas ele não sabia quem o Garou era. Só que ele vai ser muito importante, sério. Muito importante. Ele apresenta para o Garou o catálogo de heróis, que servia mais como um cardápio para ver qual seria a próxima vítima. Foi aí que ele caçou o Bola de Ouro e o Bigode Primaveril. Foda é que logo depois disso ele dá de cara com o Saitama. Tenta atacar ele com um golpe na jugular, só que além de não fazer um arranhão no careca, ele ainda é nocauteado com um golpe na jugular. No dia seguinte já não lembrando mais nada do que aconteceu. Só que o Garou começou a reparar numa coisa. Não adiantaria ele ficar caçando esses pés de chinelo das classes inferiores. Ele precisa de peixes grandes da classe S, começando pelo Metal Bat, um herói classe S que tem um poder chamado Espírito de Luta, em que ele toda vez que apanha, mais forte ele fica. O problema é que uma vez que ele é ferido demais ou então ele ganha uma luta, porque meio que ultrapassa o limite. Então a luta contra o Garou foi intensa, e quase que o caçador tem um crânio amassado. Sorte que a irmãzinha do Metal Bat apareceu bem na hora. O próximo herói Rank S foi o Watchdog Man, que acredite se quiser, deu uma coça no Garou, a ponto dele ter que fugir da luta para não ser nocauteado. Isso por causa de um estilo de luta em 4 patas que meio que é o counter do punho da água corrente. Quer dizer, isso eu não sei se é bem verdade, mas que nem o Garou consegue superar, isso é.
Ele até tentou a sorte com o King, só que pro azar dele, o Saitama tava por lá e nocauteou ele de novo, só que com um chute dessa vez. O Garou foi lamber as feridas em um galpão abandonado afastado da cidade, todo ferrado e quebrado, quando do nada o Taio apareceu porque foi obrigado pelos amigos dele a ir até lá dizer pra quem quer que estivesse no galpão e ir embora. E é nesse momento que o Garou se identifica com o garoto, porque ele meio que sofria o mesmo tipo de bullying quando era criança, e dá até um conselho pra ele: fique mais forte, assim ninguém vai conseguir tirar sarro de você. Apesar de ser óbvio, no fundo é um bom conselho. Só que o momento acaba porque um bando de heróis da classe A resolve aparecer. E é nesse momento que o Garou começa uma das surras mais memoráveis do anime e do mangá. O Garou, todo ferrado, envenenado e cansado, conseguiu dar uma coça em 8 heróis rank A, o que já mostra que ele estava no nível muito superior. Se ele já estivesse na classe S, por exemplo, ele estaria no mesmo patamar que o próprio Bang, ou até superior por causa da juventude. Tá, agora que ele acabou com os heróis da classe A, dá pra dar aquela descansada, né? Claro que não, porque logo depois aparece o Genos, um ciborgue que também é da classe S. Apesar do Garou não ter conseguido derrotar o Genos, ele ainda assim estava dando trabalho. Isso depois de ter enfrentado 8 heróis da classe S, já tendo sido ferido antes. E aqui acontece uma parada interessante, que é o Garou usando o estilo de luta do Watchdog Man. O que mostra que, além disso tudo, o Garou consegue se adaptar e copiar estilos de luta só de olhar. Não é de se admirar que ele tenha sido o melhor discípulo do Bang. Falando no Bang, o velhote estava caçando o Garou desde que ele iniciou a caça aos heróis. E para ter certeza que iria deixar o Garou fora de ação, ele pediu ajuda do irmão mais velho, o Bomb, que é o mestre em outro estilo Kenpo chamado Punho do Ferro Cortante de Redemoinho, que é uma técnica especializada na manipulação de ar para criar pressões afiadas que cortam o inimigo em uma espiral, sendo bem mais letal que o punho d'água corrente Pedra Esmagadora. E bem quando o Garou estava enfrentando o Genos, adivinha só quem aparece? Ele mesmo. O Bang começa a dar uma surra no Garou, só que o caçador é salvo pelo Homem-Fênix e é levado até o covil dos monstros. Lá, ele tem as suas feridas tratadas e é meio que feito uma proposta dele entrar para a organização dos monstros. Mas ele recusa porque ele não tem interesse em se juntar. Ele quer aterrorizar o mundo com a própria força. Ele quer o mérito só para ele. Então, não tem por que se juntar. Fora que os monstros são meio que só bestas que atacam sem motivo, diferente do Garou, que ataca por um ideal. Então ele sai do covil, mas 2 monstros são enviados pelo Gyoro para observar o Garou para ver se ele agir como um monstro ou não. Os 2 em específico são o Royal Reaper e o Deus Inseto. Eles entram em ação quando veem o Garou protegendo e interagindo com o Tario. Ele acaba perdendo porque foi distraído por essa moeba que eu nem lembro o nome. O Royal Reaper quase mata o Garou, mas é impedido pelo Deus Inseto. Os monstros levam o Tario pro covil, e assim que o Garou acorda, ele vai imediatamente à procura do garoto, e ele sabe muito bem onde procurar. E é bem importante mencionar que as roupas que o Garou estava usando acabam se fundindo com o corpo dele por causa das feridas, e é a partir daqui que começa o processo de monstrificação do Garou. E o que é isso? A monstrificação é o processo onde o Garou pouco a pouco passa de humano para virar realmente um monstro, e isso acontece por causa da quebra do seu limitador. Na verdade, ele começou a quebrar o limitador lá naquela luta contra os 8 heróis da classe A, o Genos e o Bang. Agora que o bicho vai começar a pegar mesmo. O Garou entra no covil e começa a fazer uma chacina nos monstros de lá, salva o Tario e mata o Royal Reaper. Só que quando eles estavam saindo, eles acabam se deparando com o Rover e por conseguinte, o Garou acaba numa luta contra o próprio rei dos monstros, Orochi. Ele acaba sendo derrotado porque o Orochi conseguiu copiar as técnicas de luta do Garou, e o tamanho dele dá uma vantagem absurda nesse caso, e o Garou é trancafiado no porão, desmaiado. Na invasão dos heróis na base da organização dos monstros, o Garou é encontrado pelo Puri Prisoner, que é atacado pelo caçador e leva uma surra, mas é salvo pelo Darkshine. Os dois lutam e até parece que tá equilibrado, só que é revelado que o Garou, durante toda a luta contra o Darkshine, estava dormindo. E é assim que a verdadeira surra começa, com o Garou detonando o Darkshine de tal forma que ele fica até mesmo traumatizado a ponto do Garou sentir pena dele. Isso mesmo, pena. E é nesse momento que a monstrificação do Garou alcança uma nova fase, quando ele é soterrado pela luta da Tatsumaki contra Psychos. Quando ele emerge, ele já tá totalmente diferente. Nem um humano se parece mais, e sim um monstro com uma aparência humanoide. Todas as feridas que ele já teve foram curadas, e agora ele tá muito mais rápido e muito mais forte, a ponto de conseguir trocar golpes com o Flash e o Esperma Platinado. Pois é, não me pergunte sobre esses nomes.
a ponto de conseguir fazer uma constelação no ar em 13 milissegundos. Isso é simplesmente absurdo. Depois disso, o Garou matou a Centopeia Eremita e aí vem a famigerada luta contra o Saitama. Quer dizer, nesse início é mais como uma humilhação do que uma luta realmente. Mas aqui vem um ponto importante. Conforme o Garou foi passando pela monstrificação, ele foi adquirindo novas técnicas. A primeira de todas foi o Ryuzui Gansai Ken, que é aquele que ele usa o fluxo da água corrente para desviar os golpes dos inimigos, fluindo como água e dando golpes esmagadores como uma rocha. A segunda foi o Senpu Tetsuzan Ken, que é a técnica de corte em espiral que usa a pressão do ar para criar uma lâmina. É mais fatal que a anterior. A terceira foi o Bakushin Kaiho Ken, que era usada pelo Bang na juventude, que consiste no coração do usuário bater sincronizadamente com seus golpes, assim ele excede seus limites físicos e os torna muito mais destruidores. Tem também os movimentos que ele aprendeu observando os oponentes, tipo o estilo do White Dog Man, e as técnicas que ele mesmo criou, que é a Renkei-yogi Kyoga Ryusatsu Ken e o Senpu Ryuzui Goki Kuretsu Ken, que é basicamente a junção das duas técnicas do Kenpo, fora as que ele criou na fase monstro, tipo a Kaigai Shinsatsu Ken, que é uma junção de várias técnicas que ele aprendeu conforme ele foi lutando com vários oponentes diferentes, porque, que nem eu disse, a arma principal do Garou, além dos próprios punhos, é a sua capacidade de adaptação. E com isso, a gente chega no último estágio. Existe um ser no universo de One Punch Man chamado God, literalmente Deus. Ele concede poderes divinos àqueles que ele seleciona a dedo, tipo o Imperador Mendigo, e é o principal inimigo do Blast. O Garou, depois de perder feio pro Saitama, foi um dos escolhidos pelo God a ser meio que o seu arauto, que o Garou obviamente recusa, porque ele não quer ser uma marionete de ninguém. Só que mesmo ele não apertando a mão, ainda assim ele encostou, que permitiu que o poder invadisse seu corpo. Com isso, ele entrou no modo medo cósmico, que a face dele desapareceu e no lugar dava pra ver o universo. Então ele começou o segundo round na luta dos dois. Lembra que o Ryuzui Gansai Ken funciona entendendo o fluxo da água e usando ele pra lutar? Então, assim que o poder de Deus invadiu o corpo do Garou, o que aconteceu foi que, agora, ele entende todo o fluxo de energia do universo inteiro. Então agora, ele pode simular qualquer tipo de energia e reproduzir com seus punhos. Ele apelidou isso de Senmetsu Seibutsu Ken, ou então, o punho erradicador de toda a vida. E o primeiro golpe que ele deu, só para aquecer, foi o Senmetsu Seibutsu Ken Kakuburetsu. Punho erradicador de toda a vida, fissão nuclear. Sim, com um simples soco, o Garou conseguiu causar literalmente uma explosão nuclear. Uma não, várias, apesar disso não ter causado nenhum arranhão no Saitama. Além das explosões nucleares, o Garou também conseguiu ir além, causando uma explosão de raios gama, que é um evento que acontece na morte de uma estrela, uma supernova. Além disso, ele conseguiu copiar o soco de gravidade zero do Blast e os portais interdimensionais. Basicamente, ele consegue copiar qualquer técnica e qualquer poder, aparentemente. Resumindo, apelão pra cacete. Pra piorar, o Garou não pode nem chegar perto de outros seres humanos, porque o corpo dele passou a emanar radiação cósmica, que mata qualquer um que esteja perto que não aguente a radiação, claro. Então, você poderia morrer só de estar perto do Garou. Ele nem precisaria te atacar, mas se acha que acaba por aí? Nananina não. Além disso, o Garou consegue usar uma técnica de artes marciais chamada Shakei, que imita os movimentos dos animais na natureza, só que ele eleva isso a outro nível imitando a força do Saitama. Claro que isso não é o suficiente para ferir o Saitama nem sequer dar trabalho para ele, mas ainda assim permite que ele troque socos com um homem mais forte do universo, o que já é mais do que qualquer inimigo conseguiu até então. Depois disso, o Garou acaba matando o Genos para forçar o Saitama a dar tudo de si para que ele pudesse copiar o auge da força dele. E aí, numa troca de socos sérios, eles geraram uma onda de choque e energia tão grande que foi suficiente para abrir um rombo no universo. Literalmente tem um buraco nas constelações. Isso com a onda de choque liberada pela colisão. O Blast tinha mandado eles para o espaço e com o coice dessa onda de choque, eles foram mandados para uma lua de Júpiter. E lá começou a luta de verdade. O Saitama termina vencendo a luta e o Garou recobra a consciência, porque esse tempo todo ele meio que estava sendo manipulado pelo God. Mas quando ele vê o Tareo morto por causa da emissão de radiação cósmica, quer dizer,
Ele não estava morto, só estava desmaiado. Mas ainda assim, o Garou pensou que ele estava morto. Então, ele ensinou o Saitama a como ele poderia voltar no tempo. O Saitama imitou os movimentos do Garou e com isso conseguiu reverter a linha temporal e salvar todo mundo. E aquele Garou acabou morrendo porque Deus confiscou o poder e a vida dele. E com isso acaba com o Garou perdendo os poderes, mas ainda ficando vivo para se redimir dos seus atos. Um final digno do monstro caçador de heróis.